Ao humanizarmos a assistência aos doentes, estamos a prestar culto a Deus nas suas imagens e semelhanças humanas. É uma expressão de Pierluigi Marchesi. Ele usou-a na década de 80, mas é uma expressão que continua atual e continuará, foi sempre atual, ainda até no tempo de João. E nós, na última semana, tínhamos deixado João no Hospital Real de Granada. Ahm, ele foi internado no Hospital Real de Granada porque foi tido como louco. Depois daquele 20 de janeiro em que houve as palavras de Padre Ávila, João revolve-se interiormente e muda naquela sua atitude que muitos pensaram ser de loucura, mas que era de apenas de revolvimento interior. Então vimos que dois homens levaram João ao Hospital Real de Granada e pediram ao mordomo que tomasse conta de João. E de facto, nos primeiros dias, dizem-nos alguns biógrafos, teria sido João até tratado com alguma amabilidade, mas depois viria a sofrer o tratamento da época que era dado aos loucos. E quando dizemos sofrer, era, era mesmo sofrer. O tratamento que era aplicado, nós hoje dizemos que é uma terapêutica errada, sem dúvida nenhuma. É uma terapêutica contraproducente, cruel, mas na mentalidade daquela época era a que era mais aceitável e a que era tida como mais eficiente e a única que realmente resultaria. Mesmo nos estabelecimentos mais especializados daquela época, estas pessoas eram colocadas em comum, sem qualquer espaço ou sem qualquer separação em função do grau de estado de saúde. Eram metidos em celas escuras, eram maniatadas, eram aceitadas e tratadas com banhos frios, com exorcismos, como nos diz, por exemplo, José Cruzet na sua biografia sobre São João de Deus, porque a doença mental era tida como possessão do maligno, muitas vezes, e então recorria-se a exorcismos, mas sem ser os exorcismos da parte católica, a parte médica era de facto cruel e cruel a nossa visão do século XXI, como eu dizia, porque na época era tida e aceitada como tratamento, não é? E temos que ver, hoje, século XXI, aceitamos, mas na mentalidade da época não era nada que chocasse, se calhar, aquela mentalidade. O que não quer dizer que consideremos que realmente era uma boa terapêutica, porque não era. Mas João não era um homem fácil de domar, de calar, e ele então, vendo o tratamento que ele sofria aplicado aos outros demais que lá estavam, ele começou a repreender os enfermeiros, aqueles que cuidavam deles, não tanto, como eu me dizia, pelo tratamento que lhe davam a ele, mas pelo tratamento que davam a todos os outros homens que ali estavam a receber tratamento para a sua doença. E atirava-lhes à cara que os reis católicos, quando fizeram um investimento naquele hospital, era para que os doentes fossem tratados com dignidade, com algum cuidado, carinho, que de facto ali não havia alguma dignidade. A sua dignidade era tratada de forma muito bruta. E é fácil de compreendermos quais foram os efeitos destas repreensões de João. Se ele repreendia os que cuidavam, ahm, pois acabava por receber a paga disso, que era ainda ser mais castigado. Era tido como mau, dizem-nos alguns biógrafos que achavam que ele era mau. E o padre João Dávila, sabendo que João estava internado, preocupou-se com ele e queria saber o que realmente estava a passar e enviou um seu discípulo para visitar João. Já naquele tempo, se calhar, se podia aplicar aquela dita popular que nos diz que costuma ser na prisão e nos hospitais que vemos os amigos. Já no tempo de João, assim aconteceu. João sofria aqueles padecimentos e era alguma forma, também que ele sentia que era uma forma de espiar
os seus pecados, os tantos pecados que ele sentia que tinha. Um, a sua dor não lhe doía, não lhe doía, mas a dos outros sim. E no seu íntimo, aquilo que ele via causou-lhe um desejo que começava ali emergente, que ele depois terá manifestado, que era que Deus lhe desse graça e tempo ter um hospital onde ele pudesse recolher os pobres e desamparados e os faltos de juízo, que era como se designava também na época para os tratar como mereciam e não com aqueles tratamentos brutais que ele estava a sofrer e que eram os tratamentos da época. Alguns dias depois, João acaba por mudar de postura, o que alegrou também aquelas gentes, os cuidadores, e mostrou-se então um homem mais calmo, mais quieto, e começaram a deixá-lo a andar pelo hospital, já não estava fechado na sua cela. E com a convivência com aquele homem, a própria atitude para com ele mudou. Começaram então a deixá-lo andar livremente para o hospital e ele retribuía, cuidando dos outros internados que lá estavam. Ahm, naquele tempo que ele ali esteve, diz-nos a Condessa de Nova Goa, João teve a oportunidade de ver muita coisa. Indiretamente, porque de todo não era essa a sua intenção, porque ele não foi de forma voluntária, mas sim como que obrigado a estar ali, não é? Mas que ele iria analisando e tirando ilações e assim também aprendendo. E é fácil de compreendermos, porque tudo na nossa vida, na nossa caminhada, é uma aprendizagem. Para João não seria, nem foi de todo diferente, não é? Então seria já uma ânsia, digamos, que hospitaleira a latejar fortemente naquele peito alentejano. Ah, diz-nos Castro que João um dia estava sentado à porta do hospital quando vê passar o cortejo fúnebre da, da esposa do imperador Carlos V. E de alguma forma ali sentiu uma vontade forte de pôr em obra aqueles anseios que ele vinha tendo. E diz-nos o mesmo Castro que o nosso sempre fiel e companheiro nesta caminhada, biógrafo de João, que eram os anseios desejados de servir ao Nosso Senhor e aos pobres. E aos pobres, neles, servir a Nosso Senhor. João, então decidido, vai ter com o mordomo, agradece-lhe pelo tempo que esteve naquela casa e pede-lhe a licença para se ir embora. Ah, porque, como nós diríamos hoje, pediu-lhe a alta. O mordomo acedeu ao seu pedido e mais do que isso, dá-lhe uma cédula de recuperação para que ele pudesse circular livremente sem que o tomassem como um fugitivo do hospital e o acabassem por o levar de volta ao hospital e o tornassem a internar. Saído do hospital, João toma um novo rumo. E o rumo de João vai ser Guadalupe. Castro conta-nos que o que terá impulsionado João a fazer esta viagem a Guadalupe terá sido a vontade de ir dar graças à Virgem sempre intacta e pedir-lhe auxílio para esta obra que ele começava a desejar empreender. Estevão Pinto diz-nos por seu lado que João terá ido primeiro a Montilha, onde estava o Padre Águila, e que estando com ele alguns dias, este o aconselhou então a fazer esta romagem a Guadalupe. João vai trilhar este caminho. E vai trilhar este caminho, segundo alguns biógrafos, na altura do inverno. E inverno, não um inverno como o que estamos, por exemplo, a viver neste ano 2021, 2022, que é um inverno seco. Não, aquele seria um inverno realmente rigoroso. João seguia descalço, cabeça descoberta, cara rapada, e o seu traje dizem que era apenas uma peça para lhe cobrir a nudez, mas que, obviamente, de todo não lhe toparia o frio, é impossível, ainda por cima num inverno rigoroso.
por onde ia passando, sua maneira de agir era apanhar lenha que depois trocava nas localidades por sustento para ir fazendo esta caminhada. Conta-nos a Condessa de Nova Goa que João, já em caminho, vai ter a fonte da Berruna já à noite cerrada. E àquela hora, sem sustento nem pousada, nem onde ficar, João depara-se, claro, com uma praça vazia, sem ninguém, e a chuva começava a cair torrencialmente. João, a única ideia que lhe ocorre é acender o facho de lenha que trazia e juntar-se para se aquecer. O povo, vendo o clarão desde suas casas, põe-se a espreitar às janelas, não é? A ver o que se passava, e para o seu espanto, veem que aquele maltrapilho ali sentado à beira daquela rima de lenha, ahm, não se molhava e que a lenha, apesar da chuva forte que caía, também não apagava o fogo. A conclusão, e estando nós no século XVI, era óbvia. Aquilo só podia ser bruxaria. Se pensarmos ao longo da história, é engraçado vermos que a humanidade tem muita dificuldade em reconhecer Deus nas graças. É muito mais fácil atribuir a sorte, ao demónio, ao destino. Ah, a graça de Deus parece que fica sempre fora da equação. E não tardou, então, aquelas gentes do século XVI, com uma mentalidade e cultura diferente, concluíssem que aquilo só podia ser obra de bruxaria. E então fizeram o que se fazia na época, prenderam, fizeram mil perguntas, interrogatórios, e perceberam pronto, que aquele homem era um inocente. Deram-lhe 2 pães e umas moedas, e João lá terá seguido o seu caminho. Chegado a Guadalupe, entrou na igreja de joelhos. É assim que Castro nos descreve a sua chegada, a estadia e o regresso de João. Mas, como é hábito neste curso, vamos deambular por outros biógrafos. O Marcos Castão conta-nos que João estava a rezar a Salve Rainha quando a cortina que velava a imagem da Virgem, não é? Da Virgem sempre intacta, se abre sozinha. E o sacristão, ao perceber-se daquele barulho, vai espreitar a ver o que estava a acontecer e vai encontrar aquela figura maltrapilha junto à imagem e com a cortina aberta, e pensou logo o pior, que João seria um ladrão, seria alguém para fazer mal, e o que vai fazer é tentar corrê-lo a pontapé, mas no ato em que está para lhe aplicar o pontapé, o seu pé ficou como que paralisado, seco e mirrado, como diz, usando a expressão da biografia. Valeram-lhe depois as orações de João, e o seu pé voltou a ficar novamente funcional. O Padre Magná narra-nos outro episódio em que estava João a rezar à Virgem, quando a Virgem em pessoa ter-lhe-á aparecido com um menino e umas roupas para ele vestir o seu filho, e que ter-lhe-á dito que João veste o meu filho para aprenderes assim a vestir os pobres doentes. João segura Jesus e entraria numa espécie de êxtase. E depois tudo volta ao normal. Seguindo ainda o mesmo biógrafo, o Padre Magná, teria sido o próprio superior do mosteiro que presenciou este milagre e que depois o acaba por referir. Nesta manifestação divina fica cada vez mais patente qual seria a missão de João. O irmão Nuno Filipe vai-nos dizer que em Guadalupe é natural que tivesse visitado o hospital que ali havia, um dos mais notáveis daquela época. E aquela experiência de caminhada a Guadalupe e a sua estadia por lá, 22 dias, no dizer de Marcos Gastão, acabaria por marcá-lo definitivamente em todas as latitudes.
e antes de deixarmos Guadalupe, vou servir-me da última vez, uma última vez, do Padre Magná, para partilhar convosco a consagração que, segundo ele, João teria ali feito à Virgem. E se fez ou se usou estas palavras exatas, talvez nunca o saberemos com exatidão, mas acreditamos que sim, que tenha dito estas ou algumas próximas. E agora fechemos os olhos e imaginemos aquele João, aquele pobre português que trataram como louco, ali no lajedo de mãos juntas e olhar fixo na Virgem sempre intacta. E façamos algo que às vezes já não estamos habituados, façamos silêncio. E ouçamos o que o próprio João disse à Virgem e que nos diz também a nós. Aqui me tendes, Mãe de Consolação. Aqui me tendes, pronto a oferecer-vos os meus humildes serviços. Não os rejeiteis, eu vos-lo suplico. É visto que não posso servir ao vosso Filho adorável, como ele merece, obtendo-me da sua bondade as graças que preciso, para executar bem a ordem que me deu, para ir para Granada e alcançar ali a minha cruz. Palavras exatamente suas ou não, a atitude é claramente João. É João, sem dúvida. O João de sempre, que em momento algum esquece esta Virgem sempre intacta, um, nem o amor entranhável ao seu filho amado. É João, ele mesmo, é ele. Nesta oração vemos o que seria o seu interior. João começa então o seu caminho para Granada. E conta-nos alguns biógrafos, por exemplo, Marcos Gastão, que teve o desejo de passar por Oropesa. Aquelas gentes lembravam-se dele, mas agora já não era o mesmo João que tinha partido que chegava, já era outro. Muitos recordavam no seu belo traje de soldado com que um dia teria partido para a guerra, mas agora deparam-se com pindérico, mal vestido e descalço, e foi bem recebido por todos e muitos lhe faziam ofertas, mas ele a todas recusava. Ele não aceitou a acolhida também, optou por dormir no hospital, ali entre os pobres e os enfermos. Conta-nos o mesmo Marcos Castão que àquele tempo vivia ali uma pobre mulher que se chamaria Ana de la Torre. Costa Bruxado vai chamá-la Teresa de la Torre. Fica a dúvida sobre qual dos dois estaria mais correto. O certo é que esta mulher padecia de uma úlcera numa perna. Uma úlcera, uma chaga. E é esta enfermidade que causava-lhe uma dor tal que ela passava os dias em agonia, em gritos, em dor. E João terá ido junto dela e aquela agonia enterneceu. Para espanto de todos, João faz uma coisa inesperada, claramente. Como já vem sendo marca sua, não é? Para espanto de todos, ele ajoelha-se e aplica-lhe uma terapêutica, como eu dizia, inesperada. Domina toda e qualquer repulsa humana e coloca-lhe os seus lábios naquela chaga purulenta e suga-lhe todo o pus para choque de todos os presentes. É engraçado. Lembro-me de um outro louco no século XII que também lutou e venceu toda a sua repugnância para com os outros. Chamava-se Francisco Bernardone, que viria a ser conhecido em todo o mundo por São Francisco de Assis. João chupou-lhe todo o pus e cuspiu. Aplicou-lhe este tratamento alguns dias seguidos, até que a curou por completo. O caso teria impressionado de tal forma a Oropesa que muitos começaram a convencer-se de que o seu antigo pastor era, na verdade, um eleito de Deus. E se era um eleito de Deus,
Pois, se começaram a vê-lo como tal, João percebeu que era a hora de sair dali. No seu percurso, João chega à Baeza e sabe que está ali o seu pai espiritual, o Padre Ávila, e vai ao seu encontro. Foi uma alegria reencontrar-se de parte a parte, João com o Padre João d'Ávila e ele com ele. E João conta-lhe todas as suas novidades e acerca da romagem a Guadalupe e das outras ideias que tinha, que trazia ali fogo em mente. O padre Ávila aconselha-o a regressar a Granada porque também ele entende que é para lá que o Senhor chama e envia. E logo que chegasse, então devia procurar um confessor para o orientar e em questões maiores, pois que lhe escrevesse que ele, por sua vez, como, como bom pai, o havia de socorrer o melhor que podia. E despedem-se uma vez mais e João recomeça o seu caminho. Ao chegar à cidade de Granada, diz-nos Castro que a primeira coisa que João fez foi ir ouvir missa e a seguir apanhar um feixe de lenha. Havemos de o ver muitas vezes a fazer isto, a andar a apanhar lenha nos montes. Mas aqui em Granada tinha uma particularidade. João apanha a lenha e quando vai para entrar na cidade, retrai-se interiormente, porque lembra-se da forma como foi tratado, como louco, como sem crédito, não é? E não se consegue vencer. Fica ali perto, junto à porta de Los Molinos, mas não consegue avançar. Mas acaba por se repreender e ao outro dia vai tentar entrar novamente em Granada. Mas desta vez vai realmente conseguir. Vai ultrapassar os seus receios, os seus medos e vai fazer aquilo a que se começava a sentir chamado a fazer, embora não percebesse ainda o quê, mas que estaria em Granada. Feito o feixe, desce a serra e aproxima-se da entrada da cidade, para um instante, mas avança. É a diferença do dia anterior. O mesmo percurso, um faixe de lenha na mesma, mas uma mudança de atitude. João para, mas a seguir dá mais um passo e avança. E vai mesmo para a praça, onde todos o conhecem, não é? Até pelo espetáculo que ele tinha dado naquele 20 de janeiro, que nós chamamos a sua conversão. E quando ele chega, obviamente todos vão aproximando com curiosidade para gozarem com ele, para saberem dele. E então muitos vão lhe dizendo, então João, já não és lenhador, tu não há quem te entenda, todos os dias tens um ofício novo. Mas João ignorava e aceitava sem aborrecimento e às vezes até assim tão galhofeiro lhes respondia com um jogo que teria jogado em criança, até no Alentejo, que se joga em muitos sítios do mundo, que é o jogo de birimbau, com vários nomes, e ele diria-lhes, não é, irmãos, este é o jogo de birimbau, três galeras e uma nau, do qual, quanto mais virdes, menos haveis de perceber. E realmente aplica-se porque quanto mais iam vendo daquele João, ainda não o percebiam. Fazendo aqui uma breve nota, como eu dizia, então o jogo do berimbau é um jogo que ainda hoje se joga. Segundo alguns autores, seria um jogo de ilusionismo, mais ou menos, mas para outros seria e talvez a teoria mais plausível, um jogo, como eu disse, que ainda hoje se joga entre os mais novos, mas com outros nomes. O jogo é muito simples, consistia em três rapazes ou três raparigas que se agachavam em linha, portanto as galeras, e depois outro jogador, que seria a nau, teria de passar por cima delas, saltando. E depois havia ainda um quinto jogador, que seria o chamado juiz, que ia vendo se as galeras não tombavam, se a nau realmente passava por cima da três, e pronto. E era assim que consistia neste jogo, que ainda hoje, como eu digo, se jogam, mas era apenas uma nota, porque muitas vezes ouvimos esta expressão do jogo de birimbau nas biografias de João, mas não sabemos sequer ao que é que ele se está a referir.
João então começou a repetir aquela atitude todos os dias. Levantava-se, ouvia missa, ia ao monte apanhar lenha, tirava algum dinheiro para o seu sustento e o resto ia entregando aos pobres com quem se cruzava. Conta-nos o Dom António de Gouveia que um certo dia João ter-se-á despachado na recolha da lenha e terá ido rezar para a igreja onde se encontrava uma imagem do Senhor crucificado e de um lado Nossa Senhora e do outro São João Evangelista. E ali terá ficado uma parte da tarde em oração. Indo João para se levantar, terá contado que sentiu que a Virgem e o apóstolo baixavam do altar e lhe colocavam uma coroa de espinhos na cabeça e que a Virgem ter-lhe dito mesmo por João, por espinhos e trabalhos, que era meu filho que alcancei os grandes merecimentos. E João teria respondido algo como trabalhos e espinhos dados pelas vossas mãos serão para mim rosas e cravos. E é um episódio que Castro não cita, mas que outros sim. É, e o facto de Castro não ter colocado este episódio coloca-nos sempre aquela questão do será verdadeiro ou apenas imaginação e criatividade do biógrafo, como por exemplo, sabemos que foi o caso de Célie, não é? Que elaborou uma biografia muito bela, piamente, mas que se calhar também muito exagerada. Mas nós não diremos nada sobre isso, porque nada podemos dizer, não é? Mas que é um episódio fantástico, isso é inegável, e é mais um nesta caminhada de João em que se olharmos para aquela triste figura de João, quer dizer, dá pena, ainda que não seja uma boa palavra, porque os céus tinham-lhe preparado um caminho que os olhos humanos não podiam ver. E agora, em Granada, o que é que irá fazer João? Continuará indefinidamente a apanhar lenha pelos montes? Terá outra ocupação? Amanhã veremos.